boa tarde. Vamos fazer barulho, pessoal, mais barulho! Festa de periferia tem que ter barulho, não é não? Ah, agora eu gostei. Nós estamos no 4º dia da FLUP. Eu acabei de falar com o Júlio Ludemir que isso tinha que ser o ano todo. O Brasil tinha que ser assim, né? Nesse momento tão difícil. É tão bom ver um evento desse, todo mundo misturado, todo mundo junto, nessa coisa que o Jorge Maltner chama de amálgama. É isso que a gente tem que fazer. E essa FLUP nunca foi tão negra. Essas coisas estão acontecendo de uma forma muito bonita. E esse ano nós estamos homenageando a Maria Firmina dos Reis, uma escritora maranhense que foi a primeira mulher a escrever um romance. Uma negra e, ó, já está lá com o livro na mão. E o que aconteceu? Essa mulher foi apagada da história. E agora, aqui na FLUP, ela é a nossa homenageada. Vamos aplaudir, né, gente? Fazer barulho! E vocês podem comprar uma camisa linda que foi reproduzida a imagem dela, e a Poemice, que está com a gente há muito tempo, fez essa camisa. E está lá embaixo, eu acho assim, imperdível. No primeiro dia, aconteceu uma das coisas mais bonitas que eu já vi aqui na FLUP, olha que foram várias. Nós tivemos o desfile Prêt-à-Porter, onde 12 estilistas fizeram peças em homenagens às mães que perderam seus filhos assassinados pela polícia do Rio de Janeiro. Foi um desfile maravilhoso, porque nós tivemos também a presença da Hildegarda Angel, filha da Zuzu Angel, que nós aproveitamos para também homenagear a Zuzu, que teve seu filho assassinado pela ditadura. As peças estão expostas, vocês estão vendo vários vestidos em vários lugares, e vocês podem comprar essas peças. É uma oportunidade maravilhosa de ter uma peça única e de colaborar, contribuir e fazer parte desse movimento. Esse modelito que eu estou usando também está lá, e olha que lindo. Tcharam. Aplaude, gente. Eu aqui me esforçando, andando nesse salto altíssimo. Vocês têm que me aplaudir. Muito bom. Então, lá no Museu do Amanhã, agora também está rolando a final do FLUP Slam Colegial. E olha, a garotada aí das escolas públicas do Rio, fazendo poesia, virando slammer, isso é genial. Temos também, às 8 horas, aqui, a semifinal do Rio Poetry Slam. Vocês vão continuar aqui, né? Pegar a fichinha, voltar. E às 10 horas vai ser a semifinal do Slam BNDES. São os slammers brasileiros. Então, ficha dada. Agora, eu tenho o prazer enorme de chamar uma poetisa, que ela é liderança negra feminina. Ela é uma mulher muito importante dentro desse movimento. Fala de mulher negra. Alessandra! Vamos aplaudir a minha tradutora de Libras, nossa bitoca. Que mulher linda, trans, maravilhosa, poderosa! Então, com vocês, muito aplauso, muito barulho para M. Mahmoud. M, por favor. Welcome, my dear. Hi, everyone. It's so great to be here. My name is Imtithal. I'm called Emmy, and I'm going to share some poems with you from Sister's Entrance. 3 of them. So we'll see. The first one is The Bride. I think it's The Bride. And? All right, yeah, I think so. Here, let's do The Bride. I met her on her wedding day. Walked up to her and smiled. No one ever talks to the bride. So I thought I'd try something new, thinking maybe I could break tradition. Henna patterns wrapped around her wrist and climbed up her arms, spreading blossoms on her tender flesh. Her lips were a wilted crimson, tilted ever so slightly to the side, the perfect, almost smile. The first thing her mother taught her was how to wipe the tears before the blood dries. Shredded knees heal, but shame never fades. Don't climb trees or ride bikes. That's how little girls lose their virginity. She sat on a porcelain throne, beads and bows, holding plastic flowers to the armrests. Are you all right? I asked. I shouldn't cry, she said, fingers catching tired tears. It's fine to cry. You'll be happy later. I shouldn't cry. How long have you known him? I don't.
She was 17 years old, just graduated high school, and her parents sent her to college because an educated girl can fetch a bigger dowry. But this mister didn't mind a country girl. He grew up with her father, didn't need an intellectual, just someone who could feed the kids while he raised them. She was a mail-order bride, and her father licked the stamp. I cried. How many weddings have I been to? She just got off the plane 12 hours ago, and they already started dressing her. No time to take measurements, so they pinned satin to her skin, tucked her into the time-tested wire frame our ancestors welded. If you put a girl in a steel corset, you never have to hear her scream, and she was gorgeous. You could put anyone in her dress and it wouldn't make a difference because we were guests of the groom and this was his wedding. No one knew her name. She only spoke Arabic. No one knew her name. And she danced until the tears came and the middle-aged used to be brides explained it away. She remembered her mother, they said. Brides always cry when they remember their mothers. She'll have her 5th child by 30. My parents protected me from all the broken men, and their flesh-eating fingers told me that one day, when the time is right, I'd find someone who could cook as well as my dad and who was almost as smart as my mom, who'd hold me so close I could breathe in his memories. When I told my parents about the bride and all we could do was hold that girl's hand, it killed me. Tonight, he'll crush the blossoms around her wrist with the same hands that the man next door threw at his wife last Thursday, the same fists that taught a daughter how to keep her mouth shut. He'll crush the ridges across her spine and she'll hold her tongue. Bite the screams as they come, wipe the tears before the blood dries. No one ever talks to the bride. Thank you. So I wrote that poem when I was first starting out in spoken word, and I want somebody to guess what country that happened in. Anybody have a guess? No? No? Close? No? No? I'm kidding. It happened in Washington, D.C. Wow. Yeah. So this is a problem all around the world, and so the work that I do is actually bringing light to these problems and using my words to help raise awareness for some of the biggest crises of our times. I work for the UN Refugee Agency, and as I'm a Goodwill ambassador. But yeah, I'm originally from Sudan, and I was used to seeing that in Sudan, but I wasn't used to seeing it in the US. And I realized the most difficult problems are the ones that are hiding right in front of us. And this next poem is called Head Over Heels. See? Does that make sense? Yeah, there we go. So Head Over Heels, I'll tell you why I wrote this in a second. You know when somebody asks you a question and you're just like, you're really gonna ask me that question right now? So I wrote a poem about it. They hand me the microphone as my shoulders sink under the weight of this dress. The woman says, the 1 millionth refugee just left South Sudan, can you comment? I feel my feet rock back and forth on the heels my mother bought, begging the question, do we stay or is it safer to choose flight? My mind echoes through the numbers. 1 million gone, 400,000 dead in Darfur, 2 million displaced, and this lump takes over my throat as if each of those bodies just found a grave right here in my esophagus. Our once country all north and south and east and west, so restless, the Nile couldn't hold us together, and you asked me to summarize. They talk about the numbers as if this isn't still happening, as if 500,000 didn't just die in Syria, as if 5,000 aren't still making their final stand at the bottom of the Mediterranean, as if there aren't entire volumes full of fact sheets about our genocides, and now they want me to write one. Fact, we never talked over breakfast because the warplanes would swallow our voices. Fact, my grandfather didn't want to leave home, so he died in a war zone. Fact, a burning bush without God is just a fire. I measure the distance between what I know and what is safe to say on a microphone. Do I talk about the violence, displacement? Do I mention the sorrow, how it's never as simple as what you see on TV, how there are weeks worth of fear before the camera's on? Do I tell her about our bodies, how they are 60% water, but we still burn like driftwood, making fuel of our sacrifice? Do I tell her the men died first, mothers forced to watch the slaughter, that they came for our children, scattering them across the continent until our homes sank, that even castles sink at the bite of the bomb? Do I tell her about the elderly, our heroes, too weak to run, too expensive to shoot, how they would march them, hands raised, rifles at their backs into the fire, how their walking sticks kept the flames alive? It sounds too harsh for a bundle of wires and an audience to swallow. Too relentless, like the valley that filled with the putrid smoke of our deaths.
Is it better in verse? Can a stanza become a burial shroud? Will it sting less if I say it softly? If you don't see me cry, will you listen better? Will the pain leave when the microphone does? Why does every word feel like I'm saying my last 30 seconds for the sound bite and now 3 minutes for the poem? My tongue goes dry, the same way we died, becoming ash without ever having been coal. I feel my left leg go numb and I realize that I blocked my knees, bracing for impact. I never wear shoes I can't run in. Thank you. Thank you. That's really intense, but so my job is basically to make people feel better, make people care about things they don't normally care about, and to make them feel better when the world is ending. And when I say the world is ending, I mean for most people that I work with, the world has truly ended. And so at one point or another, I feel like everyone in their lives has felt that way. As a former refugee, I have felt that way at one point or another. But I came out on the other side. You know, in that poem I was just reading, I was talking about being in Darfur and not knowing if there was going to be any future for us. But many years after that time, I was the closing speaker at my graduation at Yale University. And you know, it's like proof that if you invest in people, you can change the world. So I hope we can do that. I hope that made sense. Does that make sense? Is it okay if I break the rules a little bit? Who's allowed to tell me if I can? It's okay? Okay. So I'm gonna, I feel like those poems are really intense. I'm gonna read you just like a little section of a poem called How to Translate a Joke. I think that's up there, but only the first part, then I'll finish with Mama. Is that okay? Just the first couple stanzas. Okay. I'll tell you when it's gonna be over. Yeah. Okay. Are you guys ready to laugh? No? Okay. A man walks into the market looking for a date. He asks the village playboy for help. The village playboy says, "Watch and learn." He walks up to a girl selling honey and says, "Do you have any honey, honey?" She swoons, gives him honey and a kiss. He walks up to a woman selling flowers. "Do you have any flowers, you rose?" She melts, gives him flowers and a kiss. He walks to a third woman. "Do you have any sugar, sugar?" She practically dies, gives him sugar and kisses him twice. The playboy comes back. "Your turn, stud." The man apprehensively walks up to a woman selling dairy and says, "Do you have any milk, cow?" Realize that humor transcends all boundaries, that laughter is a language that knows no borders, that this joke I heard in Arabic makes perfect sense in English and French and any other dialect. Realize that we call women cows in every language. Thank you. Okay, so I'm going to finish with the poem Mama, about a woman who inspires me to no end. I hope she inspires you as much as, I hope this inspires you as much as she's inspired me. Wow, English is not my first language, by the way. Arabic is. I'm just letting you guys know. They kept me in the English class for so long. They were like, "You need to lose that accent." And I'd be like, "Okay, I don't know how to speak." Okay, anyway, this is Mama. I wrote it in one of the darkest times in my life, but it felt like every matriarch in my family came to me in that moment and just helped me move forward. So whenever you feel down or you feel like you can't move forward, just remember that there's people who felt that way before you, and before even knowing that you would be born one day, they still kept fighting because they said maybe one day you'll be here. So if you ever feel like you shouldn't be here, just remember that. Yeah. And yeah, so this is Mama. So I'm walking down the street when a man stops me and says, "Hey, yo, sister, are you from the motherland?" Because my skin is a shade too dark not to have come from foreign soil. Because this garment on my head screams Africa. Because my body is a beacon calling everyone to come flock to the motherland. I'm like, "Yeah, I'm from Sudan. Why?" He said, "Yes, you is, because you got a little bit of flavor in you. Don't get me wrong. I'm just admiring what your mama gave you." He really said that. "Let me tell you something about my mama.
She could reduce a man to tattered flesh without so much as blinking. Her words fester beneath your skin, and the whole time you won't be able to stop cradling her eyes, because my mama is a woman, flawless and formidable in the same step. Woman walks into a war zone and has warriors cowering at her feet. My mama holds all of us in her face, in her body, in her blood, and blood is no good once you let it loose, so she always holds us close, keeping us safe from caving in. When I was 7, my mama cradled bullets in the billows of her robes. That same night, she came home and taught me how to get gunpowder out of cotton with a bar of soap. And years later, when the soldiers held her at gunpoint and asked her who she was, she said, "I am a daughter of Adam. I am a woman. Who the hell are you?" And the last time we went home, we watched our village burn. Soldiers pouring blood from civilian skulls as if they too could turn water into wine. The woman who raised me turned and said, "Don't be scared. I'm your mother, I'm here, I won't let them through." My mama gave me conviction. Women like her inherit bruised wrists, tired eyes, and a titanium-plated spine. The daughters of widows wearing the wings of amputees, they carry countries between their shoulder blades. Now, I'm not saying that dating is a first world problem, but these trifling motherfuckers seem to be, sorry, the kind who'll quote Rumi, but not know what he sacrificed for war, who'll fawn over Lupita, but turn their racial filters on, who take their politics with a latte when I take mine with tear gas. Every guy I meet wants me my introduction to the dark side, wants me to open up the obsidian skin and let him read every tearful page, because what survivor hasn't had her struggle made spectacle? Don't talk about the motherland unless you know that being from Africa means waking up an afterthought in this country. Don't talk about my flavor unless you know that my flavor is insurrection, it is rebellion, it is resistance. My flavor is burden, it is grit, and it is compromise. And you don't know compromise until you've rebuilt your home for the 3rd time, without bricks, without mortar, without any other option. I turned to the man and said, "My mother and I don't walk the streets alone back home anymore. Back home, there are no streets to walk anymore." Thank you. Muito bom, muito bom. Mais aplauso, mais barulho! Obrigado. Bom, os 3 convidados agora que vão participar da mesa Nossos Passos Vêm de Longe dispensam apresentação. Apesar de virem de lugares e tempos diferentes, eles são referências na construção da nossa imagem, da imagem do negro no Brasil e no mundo. Então, para intermediar essa mesa, eu chamo o Thiago Ansel. Vamos aplaudir, por favor? Entra aí, Thiago! Bem-vindo, meu querido. Olá. Beleza. Tudo bem? E, primeiro as damas, Djamila Ribeiro. Bem-vindo. Tom Farias. Mais barulho, gente! Eu gosto de gente barulhenta. E o Ungulane Bacacossa. Muito obrigado, boa mesa para vocês. Aqui? Vou deixar meu microfone. Vamos lá, gente. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria, uma honra muito grande para mim estar aqui. Eu sou o Thiago Ansel, eu sou jornalista. Queria, enfim, saudar, enfim, a organização do evento, não só pelo evento, né, mas pela ambiência, pelo ambiente que esse evento tem construído ao longo desses dias, né? Porque eu acho importante criar essa atmosfera onde a gente possa ter contato reiterado com determinadas discussões. Assim, eu acompanhei algumas das discussões pelas lives, algumas, assim, quer dizer, a maioria ou todas de altíssimo nível, algumas eu vi e até pensei, putz, o que eu vou fazer lá? Porque realmente o nível muito alto de todas as discussões, e hoje eu tenho a felicidade de receber, né, 3 autores contemporâneos e viver, né, no mesmo mundo que eles estão aí, né? E essa mesa se chama Nossos Passos Vêm de Longe, que é, enfim, a referência que eu tenho, se alguém tiver depois que a gente abrir para a plateia uma referência mais ampla sobre essa expressão, né? É um texto da Jurema Werneck,
que lida com a questão das origens, né? Né, os passos que vêm de longe. Ao mesmo tempo, os três autores que estão aqui, né, os dois autores e a autora que estão aqui, eles lidam com o problema do privilégio de narrar. Não é só que histórias foram silenciadas, etc. Eles colocam em questão, no trabalho deles, de alguma forma, o privilégio de narrar. Só que a questão do privilégio de narrar tem a ver com lançar a mão de, enfim, grandes tradições, como literatura, né, artes, filosofia, né, como o caso da Djamila, que podem não ter tradução pré-colonial. Né? Tipo, teve uma pergunta interessantíssima, que como é que era o teatro pré-colonial? Quer dizer, existia alguma coisa, existe uma tradução possível? Né? Então, cada um lida com esse desafio de uma forma. Né? Eu acho que, enfim, o Tom lida com a questão da Carolina, de como ela, tendo a origem que tinha, né, ter acesso, enfim, produzir literatura. A Djamila, acho que com a própria expressão que ela reivindica, né, que é o feminismo negro, né, que suscita, que levanta uma discussão dentro do próprio movimento de mulheres negras. E o Ungulane, eu acho que ela atende a questão da língua, ao mesmo tempo que ele se coloca a partir do português para definir e narrar situações e personagens que não necessariamente se expressavam nessa língua, né, nesse registro. Então, talvez fosse legal a gente começar, né, com a Djamila explicando, talvez, essa problemática do feminismo negro e se eles preferem estabelecer origens ou não lidar com esse problema das origens, porque a gente parece que fica nesse indecidível sempre, né? Então, acho que é isso. Primeiro, boa noite a todas as pessoas presentes. Quero muito agradecer à FLUP pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, cumprimentar aqui meus companheiros de mesa. Essa questão do feminismo negro, acho que também é importante pensar que ele também é plural, né? Existem várias pensadoras com propostas, às vezes perspectivas diferentes, não é um movimento único. O próprio movimento de mulheres negras não necessariamente é um movimento de feministas negras. Existem mulheres que se identificam de outras formas, mas eu penso que dentro das autoras que eu mais leio e que eu tenho mais afinidade conceitual, a gente pensa o feminismo negro como algo que não necessariamente é uma divisão do feminismo, como as pessoas pensam, ou é um apêndice do feminismo, né? Quando, na verdade, o que a gente está dizendo é que são mulheres negras elaborando o mundo. A gente também elabora o mundo, não é algo específico, né? O negro é para marcar, sim, que somos mulheres negras pensando isso, e não é... Por mais que tenha essa origem do feminismo como uma origem ocidental de mulheres brancas, quando a gente olha atrás em mulheres negras que, por mais que elas não se identificassem como feministas na acepção do termo, elas tinham práticas feministas. E acho que isso que é importante também de pensar. Quando a gente pensa a Sojourner Truth em 1841 e com o discurso "Eu não sou uma mulher", a gente pensa ela como uma das precursoras de pensar a interseccionalidade, quando ela está pensando a partir do lugar dela de mulher negra e fazendo questionamento para as mulheres brancas que estavam ali na Convenção de Direitos das Mulheres de Ohio, falando: vocês estão falando que que um homem tem que te ceder o lugar ou te ajudar a atravessar um lamaçal, mas ninguém nunca faz isso comigo e eu não sou uma mulher. Quando ela começa a questionar esse feminino universal. Então, acho que esses questionamentos desse feminino universal, ele vem sendo feito por mulheres negras há muitos anos, né? E acho que é isso que importa, não necessariamente pensar se elas eram feministas ou não, mas os questionamentos que elas trazem que elas trouxeram serviram de aporte para muitas feministas negras discutirem esse feminismo universal. A Bell Hooks, o primeiro livro dela, de 1981, chama "Eu Não Sou Uma Mulher", em homenagem ao discurso da Sojourner Truth. Então, inspirou as feministas negras a pensarem essa categoria mulher de uma maneira em que é essencial, né? Que é pensar a questão da mulher pensando essas várias possibilidades de ser mulher e como que essa categoria ela é entrecruzada por outras categorias, que não dá para pensar uma mulher única, universal, sem pensar essas outras possibilidades. Tom,
quer comentar? Bom, eu perdi um pouco a tua pergunta. Né? Na verdade, era sobre a Carolina, né? Ela tendo acesso a esse... Era sobre essa questão dela lançar a mão do discurso literário para poder se afirmar, né? De ter o problema de não tradução, né? Na linguagem, às vezes, do que ela dizia, né? Nesse grande discurso da literatura, ou da filosofia, ou das artes, né? Encontrar, né, o ponto em que ela, né, estranhamente, né, porque é uma coisa, ela se lança, como você fala, como estranho fruto, né? Por quê? Como que é esse processo dela, né, de encontrar essa brecha? Bom, boa noite a todas e todos. Também quero agradecer aqui a FLUP, Écio, Júlio, enfim, pelo convite. Bom, assim, o termo estranho fruto não foi eu que cunhei. Dentro do processo de lançamento do livro da Carolina, e em 1960, ela cunharam várias questões, né, sobre a Carolina, sobretudo para estigmatizar a produção da Carolina, estigmatizar a Carolina como autora, e a gente precisa entender que esse processo ele vem do século XIX, uma formação, inclusive, da Academia Brasileira de Letras. Não é à toa que a Academia tem toda essa... Né, nunca teve uma mulher negra como escritora, representante, enfim. Então, lá atrás, já vinha com essa divisão, né, de colocar a produção feminina, independente se fosse mulher negra ou mulher branca, à parte, como algo que não tivesse mais valia, como algo que não tivesse importância literária, como se fosse algo, um relato, uma diversão, não como algo profissional, né? Tanto a Júlia Lopes de Almeida, que na fundação da Academia teve o nome citado como uma das fundadoras, foi cortada depois porque estranharam como é que vai ter uma mulher aqui entre nós. E depois ela tem um marido, né, que é escritor também, né? Então, vai botar ela, não vai botar o marido, né? Então, enfim. Então, a Carolina, quer dizer, nos anos 60, e é preciso entender que desde a migração da Carolina de Sacramento para São Paulo em 37, quando ela começa o processo dela de escrita, e ela vai para São Paulo exatamente para buscar mudar de vida, né, o que ela não conseguia fazer em Sacramento, que Sacramento é uma cidade do interior de Minas Gerais, tinha 10 mil habitantes quando a Carolina nasceu em 1914, e hoje não passa de 22 mil habitantes, então é uma cidade ainda não muito grande, é uma cidade pequena. Então, quando a Carolina chega a São Paulo, ela já provou de uma série de desilusões nesse período, como empregada doméstica, como babá, foi presa 2 vezes, né? E ela vai para querer mudar de vida. E mudar de vida para a Carolina era ser artista, era escrever, era cantar no rádio, era representar. Então, ela achou que São Paulo fosse essa cidade. E logo ela perde esse encantamento. Em 42, ela vem morar no Rio de Janeiro, também em busca dos mesmos propósitos. E ela vê que, entre a atividade doméstica e a escrita, ela prefere a atividade escrita. Então, o fato de a Carolina escrever era um posicionamento dela como mulher, uma busca profissional de subsistência. Ela via outras pessoas, outras mulheres produzindo, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? E aí, quer dizer, ela também queria buscar isso, só que havia uma diferença muito grande, né? Porque o extrato social da Carolina, quer dizer, ela chamava de soldo da escravidão, quer dizer, ela veio de uma origem, né, lá do final do século XVIII, de Minas Gerais, onde a família se originou. E esse soldo da escravidão, mesmo no século XX, ele continuou perene, continuou muito forte na vida dela, mas ela viu que uma maneira dela, vamos dizer assim, dar o salto seria através da literatura. E aí ela cai nisso com todas as forças, produz a partir de 38 em diante, rotineiramente, até criar as condições de publicação do Quarto de Despejo, que aconteceu em 1960.
E o Quarto de Espelhos começa a ser escrito em 55, né? 55. Mas é preciso dizer que o processo dela profissional começa a partir de 38, quando ela começa a publicar nos jornais, sobretudo de São Paulo, a produção dela literária, começa a falar da entrevista e tudo mais, entendeu? Angulani lida mais com, talvez, a questão da língua, né? Dessa expressão do intradutível, as narrativas, e ele escreve em português, mas ele também tem expressões que ele usa que não são traduções, ele usa expressões literais. Como é que né, escrever, né, a partir de uma tradução, outra que não coincide com essa origem que você trata nos seus romances? Tá, obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer ao Júlio e ao Écio, aqui da coordenação, terem pescado. Eu venho lá do Oceano Índico, portanto, atravessar, cá estou no Brasil, e é sempre uma alegria estar aqui. É óbvio que este tema é pouco transversal, e estamos aqui a tratar quer do feminismo, quer do papel da mulher, mas eu, antes de responder a questão, eu talvez dissesse, nós, em termos de estatística, nós, países africanos, muitas das vezes, o nosso lugar em 100 e tal, não é? Nós estamos sempre no lugar 70, 80, 90, mas nesta questão da mulher, só um exemplo é que o nosso patamar, a grelha de partida é outra, é que nós, a nível mundial, no caso de Moçambique, nós estamos em 10º lugar na questão do casamento prematuro. Vocês vejam que a grande batalha neste momento, nós falamos da emancipação da mulher, mas a grande batalha neste momento é fazer com que a rapariga termine o secundário, porque ela parte em pé de igualdade com o rapaz, mas antes de terminar o secundário, ela já tem um lar. Então, isso não permite que a mulher atinja um patamar superior e se afirme em termos de cidadania. Portanto, esse é o outro grande drama que existe, que tem-se lutado nesse sentido, no sentido de se dar oportunidade e evitar com que os casamentos prematuros proliferem pelo país. O segundo ponto que tu colocas tem a ver, portanto, nós temos a língua portuguesa, é óbvio, nós falamos português, como os angolanos, os brasileiros, etc. Portanto, é a língua, como dizia o Luandino Vieira, que nos calhou na rifa, não é? Podia ter sido o inglês, o francês, mas calhou-nos o português. Calhou-nos o português e assumimos o português como a nossa língua. E, de facto, a língua portuguesa é a nossa língua, mas, por outro lado, nós temos, no caso de Moçambique, cerca de 20 e tal línguas nacionais, e dessas 20 e tal línguas nacionais, o mais caricato é que nós somos analfabetos em relação a essas línguas, diferente dos países anglo-saxónicos, onde a escolarização também se fez nas línguas nacionais, mas a colonização portuguesa não permitiu, né, que talvez, por exemplo, vocês ficam meio baralhados, até para pronunciar o meu nome, que é um nome animista, mas se eu fosse nigeriano seria fácil, né? Seria Ngulani Bakakossa, mas o outro meu nome é cristão, eu sou Francisco Isau Cossa. Quando chego ao hotel, às vezes é a confusão, digo, é o senhor Ngulani? Não, esse é o nome literário, porque é um nome animista, não havia, portanto, a obrigatoriedade era de se dar o nome cristão. E logo, em relação às línguas nacionais, nós não tivemos oportunidade, somos falantes, mas não escrevemos nelas. Tirando, digamos, poucas traduções da Bíblia para as línguas nacionais, fora isso, nada. E passados 40 e tal anos de independência, só agora é que o ensino bilingue é obrigatório nas escolas, o que significa que só daqui a 2 gerações provavelmente possamos ter um gunguationgo moçambicano que possa escrever em Xangana ou noutra língua. O que significa, mas isso não é um handicap como tal, acho eu, porque as línguas nacionais estão lá, estão vivas, e a obrigatoriedade nossa, como escritores, é transportarmos os significados dessas línguas, transportarmos, digamos, toda a cultura que está nessas línguas e colocarmos na língua portuguesa, fazermos da língua portuguesa um veículo e
provavelmente daqui a 50, 60 anos, a língua portuguesa, ela por si transportará os significados e teremos o português moçambicano bem consolidado. Acho que para começar. Então, aqui, assim, a gente lê bibliografia estrangeira e muita gente que lida com os temas que, no fim, são da colonialidade e tal, elas recorrem, às vezes, para essa é para todos, quem se sentir à vontade, recorrem fazem menção ao recurso da mestiçagem, que seria uma saída para esse problema das origens. A gente tem no Brasil um legado que não é muito bacana, né, quando a gente pensa em mestiçagem para a questão racial, né? Enfim, quando a gente falou em mestiçagem, a gente fala, né, celebra a mestiçagem desde pelo menos os anos 30, né? Isso é bem demarcado. Isso significou, em certo sentido, um abafamento do debate racial no Brasil, né? Bom, para não levar, enfim, pensar nessa questão das origens que, enfim, foram tão trágicas, né? Porque a regra, né, o cotidiano escravocrata, a violência não era uma exceção, né? A violência era parte do cotidiano. Então, muitas vezes a gente vê esse recurso à mestiçagem. Não, então, isso principalmente na bibliografia estrangeira. A Djamila lida bastante com autoras, enfim, norte-americanas e tal. Eu queria saber como é que ela sente isso, se isso ressoa de alguma forma, né, nesse campo amplo, e como que ela vê isso. Enfim, os outros, se quiserem, com certeza, comentar, também podem. Que essa questão faz parte desse processo de colonização, né? Esse apagamento das produções negras e indígenas também, acho que é importante falar. A gente tem por volta de 305 etnias indígenas no Brasil, mas provavelmente a gente não sabe falar o nome de 5, se a gente for questionado. Então, faz parte dessa imposição, né? Que é própria do processo de colonização. Eu trabalho com autoras norte-americanas, mas também brasileiras, também latinas. Acho que isso é importante de falar. Acho que os Estados Unidos ele acaba sendo referência dos pensamentos feministas negros, de uma maneira geral, mas o quanto que é importante a gente pensar que o diálogo com as feministas negras latinas muitas vezes faz mais sentido pela proximidade, pela similaridade das realidades, e a gente fica muito nessa coisa nos Estados Unidos, que eu acho que é importante também de quebrar. Claro que as feministas negras americanas, quando as pessoas falam, mas é os Estados Unidos, mas elas são mulheres negras, então elas não são o pensamento hegemônico de lá. Então a gente também tem que pensar que política de identidade é diferente de identidade política. Qual é a identidade política dessas mulheres, independente se elas estão localizadas geograficamente no norte do mundo? Né? E isso é importante de pensar para também não cair numa visão essencialista de negritude, numa visão essencialista do que é, enfim, de mulher, enfim. Pensar em identidade política acho que é muito mais interessante para nós. Acho que nos Estados Unidos não tem tanto essa questão da mestiçagem como no Brasil e em alguns países da América do Sul, até porque é uma outra construção, enfim, de racismo. Mas eu penso que não é um debate, acho que esse debate de querer aportar para uma mestiçagem faz parte dessa política oficial de branqueamento, faz parte dessa romantização da miscigenação no Brasil, e que não falam que ela nasce fruto de estupros sistemáticos de mulheres negras, e de que essa política do branqueamento ela foi pensada para acabar com a população negra, porque acreditava-se que o negro representava atraso, e que aí no campo já pensar dos feminismos negros, que é o que o conceito do Boaventura Souza Santos, mas que a Sueli Carneiro usa muito, que é esse conceito de epistemicídio. Então, por que não falar de saberes localizados? Por que não falar que são pessoas negras pensando isso? Ou, eu acho que não é nem tanto a questão da mestiçagem, para a gente é muito uma questão desse universal, que as pessoas ficam falando de um tal de um universal. Não, mas a gente tem que pensar o universal, né? Como se a gente sempre pensasse o específico e os homens brancos pensassem o universal, né? Mas que o universal é esse que não contempla
outras formas de humanidade. É um universal baseado no homem branco europeu. Então, acho que a gente está muito questionando que universal é esse e muito questionando esse assassinato mesmo sistemático das nossas epistemologias, que isso também é uma forma de morte simbólica. Quando se mata uma cultura, quando se mata produções, se está matando um povo também. O quanto que muitas vezes a gente também, na militância, às vezes tem uma análise, às vezes, um pouco limitada, né, de falar, mas vocês são teóricas, vocês estão falando aí de produções acadêmicas, e enquanto a gente está, enfim, passando por várias privações, como se essas dimensões não tivessem interligadas, né? Acho que a própria construção que a gente tem no Brasil do homem negro como um sujeito violento é uma construção que depois vai justificar a morte do corpo físico daquela pessoa. Então, a gente precisa, inclusive, pensar outras possibilidades de ser homem negro que não sejam essas que passam por essa visão do racismo. Então, são dimensões que são diretamente interligadas. A própria construção da mulher negra como objeto sexual, como a lasciva, faz com que as mulheres negras, por exemplo, sejam aquelas que mais sofram violência sexual. Porque, bom, se elas são lascivas, elas gostam, eu posso tocar. São dimensões que estão interligadas. A gente tem que discutir outras construções de humanidade dessas pessoas, outras possibilidades de ser negro, e isso passa necessariamente por pensar essas construções teóricas, que não são meramente construções teóricas. Eu acho que a gente acaba muitas vezes esbarrando, achando que são situações dicotômicas, quando são relações dialéticas, que às vezes a gente acaba ficando num ciclo que não tem fim. Mas eu penso que o mais difícil hoje para nós, enquanto pensadoras negras, é esse enfrentamento em relação a essa epistemologia dominante que ainda insiste em nos colocar em lugares específicos e não entendem que nós somos pessoas que também elaboram o mundo e pensam o mundo, e eles sempre pensam que somos, enfim, a Europa é que pensa o mundo, né? E como é que a gente não debate outras geografias da razão? Como é que a gente pensar, né? É realístico, né? E quando as pessoas falam isso, eu não estou falando no sentido essencialista, não é porque as produções negras necessariamente são boas produções, não é nesse sentido. É no sentido de perguntar, é realístico que num país como o nosso somente um grupo domine a produção do saber? É realístico a gente pensar um mundo onde só o norte global produz conhecimento? São esses questionamentos que eu acho que são mais que permeiam mais essas teóricas que eu estudo, para além, não necessariamente da questão da mestiçagem, mas essa questão do nosso apagamento mesmo, de uma imposição, de uma epistemologia mestre que quer dar conta de todas as outras formas de saber. Certo. Eu falava mais nessa linha do híbrido. Não, eu falava, tem tudo a ver, mas eu falava mais nessa linha de, não tem origens agora, hibridismo, etc. Mas você fala... Ah, sim, nunca tem origem, quando é negro, que nem o orixá não tem cor. Exato. Ah, o orixá não tem cor, né? Porque é negro, mas sei lá, um deus indiano tem cor. Mas é sempre assim, quando a gente reivindica a identidade negra, mas não precisa de feminismo negro, somos todas mulheres. Então tem muito essa questão. Esse do orixá não tem cor, eu acho assim que é uma das mais emblemáticas, né? Se são religiões afros, né? Ele tem cor, né? Ele é negro, né? Só não tem cor quando é a gente que está reivindicando, né? E eu acho isso muito interessante. Ou não, somos todos mestiços, não dá para saber quem é negro. No Brasil, a gente é uma população que não precisa pensar essas questões. Então sempre remete a essa coisa do híbrido quando é a gente reivindicando a origem, quando é nós, pessoas negras, reivindicando a origem disso. Eu acho essa é uma estratégia que é bem, infelizmente, muito utilizada quando a gente reivindica a autoria nossa das coisas, né? E isso, mas apropriação cultural, mas o que tem a ver, né? Porque a apropriação cultural é um tema, né? Inclusive, vou fazer propaganda. Vai ser agora em novembro, que é a apropriação cultural, o último título do ano da coleção Feminismos Plurais, porque eu estou cansada de responder, né, nos lugares, se branca pode usar turbante. Eu não respondo essa pergunta, não. Porque reduzir, né, o debate da apropriação cultural a poder ou não poder usar turbante, quando a gente está falando de um processo de saqueamento, de apropriação histórica das culturas negras e indígenas, e quando esses grupos reivindicam a autoria das suas produções, das suas culturas,
as pessoas jogam como, mas somos todos iguais ou somos mestiços, para que reivindicar a autoria, quando todos os povos reivindicam a autoria das suas culturas e das suas produções? Bom, eu só queria, só para arrematar essa discussão, normalmente, como você falou, né, quando a gente reivindica, a acusação é de que somos específicos e tal, que somos identitários, etc. Isso, eu acho que se estende para o restante da mesa. Existe um lado de fora da identidade? Essa é uma pergunta que eu acho que cabe nesse para vocês, tem um fora dessa discussão de... Eu queria pegar um pouquinho sobre aqui identidade. do que a Jamila falou, que agora saiu uma matéria na Science, né, revista científica, que prova que a Luísa não é negra, né, é indígena. Aí eu fico imaginando, vai fazer o quê com aqueles estudos todos que fizeram com base na Luísa negra? Se agora as feições da Luísa mudaram, de repente. Depois do fogo, né? Eu acho que o fogo do Museu Nacional deve ter ajudado bastante para mudar. E aí eu acho que é um bom processo para a mestiçagem, né? A gente só botar fogo, pronto. Sai de negro para branco, para não sei qualquer coisa, né? E a outra coisa, assim, a mestiçagem é um produto muito bem acabado do racismo, né? A mestiçagem. E essa questão do apagamento. E eu vou puxar aqui a sardinha, a brasa para a minha sardinha, porque ela está fria, brasa para a minha sardinha. Mas a Carolina está muito dentro desse processo, né, que a gente está falando aqui. Não parece, mas está muito focada nisso. Que é essa construção e desconstrução das pessoas no Brasil. Ou seja, quando você quer construir, é muito fácil. A mídia está na mão de 8 famílias no Brasil. Todas elas estão muito unidas. Ao contrário do que se pensa, estão muito unidas, num pilar muito bem seguro, e elas sabem exatamente como destruir e como construir, né? E a Carolina foi construída dentro desse processo, né? Ela foi um produto de uma reportagem, né? E aí essa reportagem criou um ambiente favorável para poder projetar aquela mulher, né? Nos anos 60, de 50 até 62, 65, vários autores publicaram diários, autores importantes publicaram diários no Brasil. E basicamente no mesmo ano da Carolina, uma mineira também publicou um diário, só que ela estava no Rio de Janeiro, a Carolina estava em São Paulo. As duas fizeram sucesso com esse diário. Mas o fato da Carolina ser mulher, negra, moradora de uma favela, que a Carolina não gostava de ser identificada como uma favelada em si, né? Ela achava que a favela era só uma passagem da vida dela, fez de tudo para sair da favela, né? Escrever dia e noite, ler, essas coisas todas. Mas o fato, quer dizer, mulher negra, morador de favela, né? Culturalmente, né? Abaixo daquele nível cultural, sobretudo de São Paulo, mãe solteira de 3 filhos, pobre. Então, tudo isso favoreceu para a construção dessa imagem, dessa pessoa, que midiaticamente era favorável no 1960, por exemplo. Nós tínhamos 10 anos de televisão no Brasil, foi inaugurado em 1950. A televisão era um produto da elite, ou seja, a Carolina invadiu essa elite. 15 dias antes da publicação do Quarto Despejo, que foi publicado em 19 de agosto de 1960, 15 dias antes, a Carolina foi assinar o contrato de edição e ela saiu da favela do Canindé a pé até a Líbia do Badaró, porque ela não tinha dinheiro para o bonde. Né? E em dezembro de 1960, depois que o livro ficou na lista dos mais vendidos, né, já tinha vendido em dezembro 60 mil exemplares, 70 mil exemplares, por exemplo, ela compra uma casa no bairro de Santana, classe média de São Paulo, por 1,5 milhão de cruzeiros, que hoje seria mais ou menos 2 milhões de reais. Então, construíram uma Carolina
Mas a Carolina, como ela não foi inventada por ela mesma, ou seja, ela não acreditou na invenção que criaram dela, ela tinha um outro projeto por baixo, não conseguiram destruir a Carolina. Por isso que eu estou falando dela aqui hoje. Né? Por isso que ela deixou 5.583 páginas manuscritas, 7 romances, 5 peças de teatro, 182 poesias, 2 livros de provérbios, contos. Então, aquilo que a gente estava falando um pouco fora daqui, né? Quer dizer, é mais difícil hoje destruir a gente do que foi nos anos 60, né? Quando a ditadura chegou, com toda a sua potência. Hoje nós estamos mais fortes. Hoje nós sabemos exatamente de onde vêm os nossos passos. Nos anos 60 nós não sabíamos de onde vinham os nossos passos. Eu estava dizendo conversando lá nos bastidores que eu me formei em 83. Sou novinho, tá, gente? Formei em 83. E nós não tínhamos traço. Não tínhamos traço. Né? Quem é que se formou? Qual é o negro que está... Ninguém sabia. Não conseguimos nos identificar no mapa, né, da formação. E eu me lembro que eu estudei numa universidade onde eu passei um ano sendo identificado como africano, porque ninguém acreditava que eu era brasileiro. Né? Pô, negro, brasileiro, tal. Aí descobriram que eu era brasileiro e carioca. Então, começaram a me chamar para o samba, né? Eu não sabia sambar, não sabia samba, não sabia porcaria nenhuma disso. Aí, então, joga bola. Então, eu era muito mal gandula, porque atrasava a bola, tal. Então, assim, não existia. Tudo não existia como um processo educacional e não existia como um processo cultural. Como um crioulo do Rio de Janeiro, carioca, não samba e não joga bola. É um absurdo. Né? Você é um robô, não é gente. Então, quando a gente fala nessa questão do apagamento, da questão da mestiçagem, a Carolina vem sofrendo esse processo todo e é preciso que a gente, né, o livro, ele tem esse objetivo, eu espero que eu tenha alcançado parte dele, que é construir esta mulher que vai além do quarto de despejo. Entender esta mulher que muita gente não entende. Eu li 200 e poucos livros, artigos, críticas, TCC, dissertações, teses sobre a Carolina, e 99% só falam em quarto de despejo. Só conhece quarto de despejo. Então, e leio muito mal quarto de despejo, tá? Além do mais. Então, eu precisei saber por que uma mulher, em 1960, lança um livro que vira best-seller, vende 770 e poucos exemplares um único lançamento, tem 1.500 pessoas nesse lançamento, entre elas Pelé, Benedito Rui Barbosa, diversos intelectuais. Hoje está em 16 idiomas e 46 países, ano que vem vai para 48 países e 17 idiomas no ano que vem. Está sendo feito agora um contato com Portugal. Salazar, por exemplo, proibiu o livro da Carolina, né, nos anos 60, porque era um livro que falava sobre miséria, ele não queria miséria em Portugal, por isso que o livro da Carolina não chegou na África, né, que eram colônias de Portugal, então não foi para lá. E a Carolina foi um fenômeno tão grande que foi best-seller em 11 países. 11 países. Né? Foi chamada de a Shakespeare de a cor, Carolina. Então, tal a força dessa mulher. Agora, não era uma mulher comum. Se fosse uma mulher comum, já estava destruída. Não estava destruída não só pelo processo, né, que a mídia faz, né, que constrói e desconstrói, elege e deselege, digamos assim, né, uma pessoa cria um mito e descria um mito, né, mas também pelo processo dela própria. Se ela não tivesse a chamada garrafa para vender, né, ela não seria a pessoa que é, estando tanto tempo soterrada no ostracismo, no preconceito, né, na academia dizendo que ela não é escritora, embora você tenha mais ou menos 180 grandes escritores no mundo inteiro, inclusive brasileiros, que escreveram diários, e nenhum deles são chamados de subliteratura. Então, é preciso entender isso, é preciso que a gente agarre esses nossos personagens, roube eles da mão de outros agentes que sempre se aproveitam da nossa história, né, e se aproveitam de maneira, a pior maneira possível, que procuram roubar a nossa identidade, e aquela coisa que eu tenho falado muito
Jamila, que é a questão do lugar de fala, né, que a Carolina já tinha o lugar dela nos anos 40 e 50, ela não permitia que ninguém falasse por ela, tanto que ela é chamada de língua de fogo, né, a diaba de Sacramento, né, porque ela né, dizia o que vinha e o que queria, e era do jeito que ela queria, porque ela sabia exatamente para onde estava indo. Ela sabia basicamente os passos que uma queria dar, e os passos que ela queria dar foi o primeiro, sair da favela. Segundo, educar os filhos. Né? Terceiro, dar uma vida digna para uma pessoa que viveu, basicamente, 35 anos da vida dela na miséria absoluta, num barraco de 3 metros quadrados. 3 metros quadrados, onde chovia, não tinha luz direito, não tinha água, não tinha banheiro. Então, ela tinha um propósito na vida, que eu falo que é a questão falo da resiliência, né, de sair daquela caixinha que tenta nos colocar sempre, sabe? E não acreditar que aquela caixinha é o único lugar que a gente possa ficar. Porque essa coisa da baixa estima, nós temos uma baixa estima emocional, nós temos uma baixa estima profissional, nós temos uma baixa estima educacional, como negros, né? Enfim. Então, isso tudo nos massacra e aí torna isso tudo que você está falando muito mais, vamos dizer assim, evidente, né? Muito mais aceitável. Né? Essa coisa do branqueamento, sabe? Tudo mais aceitável. Então, acho que sim. Eu estou puxando a sardinha porque o meu tema dos últimos meses tem sido Carolina, né, Wagner? Tem sido Carolina, e eu tenho outros livros, sou especialista em literatura do século XIX, falava muito sobre Cruz e Souza, enfim, o pessoal todo. Agora ninguém quer saber mais de Cruz e Souza, deixou o Cruz e Souza de lado. Agora é só a Carolina. Mas, assim, e o processo de humanização. Eu me humanizei muito escrevendo Carolina, porque Carolina viveu na rua, embaixo de viaduto, em prédios tipo escombro, albergue. Ela passou por um processo que sobreviveu porque, sei lá, como a gente sobreviveu, né, da África para cá, 3 meses e pouco naquele navio maluco. A Carolina passou por esse mesmo processo desse navio negreiro urbano, né? E hoje, quando eu vejo uma pessoa, sabe, né, embaixo do viaduto, mendiga na rua, eu falo, será que não tem uma Carolina por trás dessas pessoas? Por que a gente não... Por que a gente tem tanto esse olhar enviesado? E mesmo aquelas pessoas sendo negras, né? Por que a gente tem esse olhar? Por que a gente não escuta um pouco? Além me dá um dinheiro aí, né? Por que você não escuta? Está tudo bem? Tá, olha, eu não tenho dinheiro, mas está tudo legal. Então a gente não tem isso. E a Carolina me ajudou bastante nessa visão, nessa humanização. A outra coisa é que humanizar a própria Carolina, porque a Carolina era uma pessoa como qualquer outra, como qualquer pessoa. Tinha os problemas dela de preconceito, né, casou com homens brancos, né, casou não, teve filho com homens brancos, todos estrangeiros, americanos, espanhol e português. Não gostava do relacionamento do homem negro, exatamente por essa questão, né, da violência do homem negro. Então ela sempre fugiu disso desde Sacramento, porque o pai, né, era um boêmio, não gostava do trabalho, quer dizer, ela não conheceu o pai, ela foi filha bastarda. Então, esse processo todo é longo, é muito longo, é muito difícil você desatolar desse atoleiro, é muito difícil. Nada corrobora para que a gente saia desse atoleiro, mas a Carolina provou que pode sair desse atoleiro, e ela provou isso nos anos 60. Então, se ela fez a parte dela, agora é hora de nós fazermos a nossa parte. Resgatar Carolina, resgatar Machado, Lima Barreto, Maria Firmina dos Reis, sabe? Alta de Souza, Cruz e Souza, Zero Patrocínio, André Rebouças, e tantos outros que estão aí escondidos, porque a fotografia no Brasil, até o início do século XX, já era branqueada, tá, gente? Os laboratórios já eram branqueados. Eu pego o retrato da minha mãe, de casamento, falei, minha mãe é minha mãe, estou muito branca, você é minha mãe. Né? Minha certidão, eu sou pardo. Então, isso já era um processo dessa questão da mestiçagem, do branqueamento, já era um processo todo isso. Então, Carolina fez a parte dela, fazemos a nossa agora.
Bom, vou passar a bola para o Ungulani, porque eu acho que uma questão que conecta, né, a Carolina e o personagem do primeiro romance do livro do Ungulani, o Imperador, é essa coisa que é tão difícil, né, sair desse atoleiro que o Tom coloca, que às vezes acaba caindo nessa coisa do único, né, do incomparável, na visão, né, de outras pessoas, né? E essas pessoas, como a Carolina do Tom, que ele coloca na biografia dele, Carolina do Tom é ótimo. É que na versão, né, dele, que ele coloca das contradições não só pessoais, mas contradições políticas dela também, né? Mas, enfim, e eu acho que o imperador do Ungulani, que é uma figura central para a luta anticolonial, ele também tem essas contradições, né? Ele é um imperador africano e tal, e o Ungulani não foge dessas contradições. O que eu acho, assim, para fechar a questão, era que a gente é muito difícil já, a pessoa ela já foi incrível por sair dali daquela condição absolutamente desvantajosa. Então, ela ainda não pode ser contraditória como qualquer outro autor, enfim, pensador, ao qual é dado esse benefício. Então, eu acho que eu queria saber um pouco mais do Ungulani, como é que ele fez para fugir dessas contradições, porque são ícones, né? Aí, quando você aborda a contradição, isso geralmente dá problema. Então, como ele operou isso com o personagem dele? Bem, a nossa realidade, não é? É uma realidade diferente. Eu recordo-me que a primeira viagem que eu fiz, no sair de Moçambique para ir para o mundo, foi aqui para o Brasil, foi em 87. Fomos escritores africanos, jovens, e demos a volta às principais capitais, Brasília, aquilo uma maratona durante um mês. E quando parámos em São Paulo, e fomos à Universidade de São Paulo, realmente não vimos, né? Era uma meia dúzia, mas alguns eram estrangeiros, como estudantes negros na universidade. Mas, ao mesmo tempo, naquela altura, tivemos a oportunidade de visitar uma favela. E na favela, éramos jovens, na favela, um nível de pobreza, não é? Em termos horizontais, havia de tudo. Quer dizer, havia uma índia, um negro, um mestiço, todos a viverem horizontalmente. E isso tocou-nos profundamente, porque era uma realidade totalmente diferente da nossa. Nossa, porque, como vocês sabem, por mais que tenha acontecido na África do Sul, tentarem matar aqueles pretos todos, mas era impossível. Por cada branco que nasciam 10 pretos, quer dizer, era impossível. No nosso caso, nós somos 99,999, tudo preto. E de tal modo que, por exemplo, uma das viagens para Lisboa, levei pessoas, amigos que nunca tinham viajado. E estamos aí pelas ruas de Lisboa. Eles, quando viam um branco, tremiam a pedir esmola, tiravam as moedas. Eu disse, pá, calma aí, porque nunca tinham visto um branco pobre, não é? Quer dizer, e a palavra mulungo, quer dizer, mulungo é branco, não é? A palavra, toda pessoa de bem, mulungo nas línguas nacionais, é o branco, é a pessoa de um patamar superior. E hoje essa palavra é transposta também para os pretos. É o mulungo, que já não é a cor como tal, mas é o estatuto social. Portanto, com isto eu quero dizer que a grande questão que se coloca para nós em África, neste momento, é uma questão identitária, é uma questão de dar cidadania, digamos, aos valores culturais que muitas das vezes se perdem. De dar cidadania, digamos, a tudo mais. Há muitos escritores africanos, por exemplo, que aparecem pelo mundo e dizem, olha, segundo a minha tradição, ora bolas, esse fulano é um aldrabão, muitas das vezes, porque nem conhece a tradição dele. É que vocês têm a noção de que a gente está ali à volta da fogueira. Não. Hoje o nosso camponês tem um celular, fala com o filho lá para a cidade, sou indo, quer dizer, está a ver, né? Portanto, esse outro lado é um lado que muitas das vezes está no mundo livresco e que se perde. O que é fundamental é recuperar isso. E muitas das vezes, e pesa o fato, por exemplo, eu estou aqui numa pequena editora que está a crescer, que é a Capulana, que está aqui no Brasil, que está virada
para os autores africanos e que publicou uns 10 volumes, cujo repto era de nós pegarmos num conto tradicional, e darmos uma outra volta. O que significa que nós, mesmo ao nível das escolas, no ensino geral, nós não damos os nossos provérbios. Vejam, 23 línguas nacionais, por exemplo, eu dou o exemplo de um provérbio sobre a cobra. Na região sul, a cobra tem o significado de uma coisa malévola, que é universal. Mas na região norte, a cobra é aquela que trepa as árvores, a árvore sem precisar de se agarrar em nenhum ramo, não é? Quer dizer, é ardilosa, mas no outro sentido. Ou seja, são esses valores que muitas das vezes têm que ser impregnados ao nível do ensino. E a literatura tem desempenhado esse papel. No meu caso, vertente é de recuperar a memória, porque a memória, a amnésia, no nosso país, quer dizer, é frequente, é total. A rapidez com que nós nos aculturamos a outros valores faz com que nós percamos. E muitas das vezes, o que nós mais sofremos e o que nós mais sentimos é o complexo de inferioridade. Veja, é mais o complexo de inferioridade. É este complexo de não querermos estar no mesmo patamar e em pé de igualdade com os outros. Muitas das vezes ficamos assim, e tal, este tema não vai dar. Não vai dar por quê? E é nesse sentido que nós, e no meu caso, vertente, recupero esses valores. Neste caso, que é das mulheres, que tu fizeste a pergunta, que é das mulheres do imperador, e eu escrevi, vesti-me na pele destas mulheres, porque foram mulheres que foram com o imperador. Portanto, eram 7 mulheres que foram na prisão do Gungunhana, foram ao exílio, e dessas 7 mulheres, o paradoxo é que eles tinham que sair do Portugal continental para os Açores, e as autoridades disseram ao homem: olha, você não pode ir com as suas 7 mulheres, escolhe uma. E as mulheres reuniram-se e disseram: não, ou vamos todas, ou não vai nenhuma. Portanto, a moral cristã na altura, portanto, levava a monogamia, mas, ao mesmo tempo, à noite, levavam esses homens para os prostíbulos. Não sei se vê, havia essa contradição, mas pronto, era uma questão da poligamia, e elas foram para o Santo Tomé. Mas acontece que a mulher, historicamente, teve sempre um papel secundário, de tal ordem que, para investigar, para encontrar a documentação sobre essas mulheres que regressaram, foi extremamente difícil, pelo papel secundário que a história maiúscula das mulheres. Foi nesse sentido que eu prestei a homenagem às mulheres e, por extensão, a todas as mulheres, que, de certo modo, é um fenómeno universal, não é? Que a cidadania, a igualdade, que muitas vezes está inscrita em todas as constituições, mas que a prática secundariza uns e não outros. Mas eu acho, para o nosso caso vertente, a literatura desempenha esse papel, porque as elites que também nascem no nosso continente, essas elites muitas das vezes afastam-se, digamos, de todo o seu chão cultural, e as novas gerações muitas vezes perdem-se na universalidade. E hoje, para nós estarmos no mundo, para encontrarmos no mundo, eu tenho que ir com a minha dignidade, tenho que estar com a minha cultura, tenho que estar com os meus valores, porque senão não sou ninguém para esse mundo. Bom, outra questão que a obra dos 3 lida diretamente, né, é uma questão que eu acho que é, enfim, de todas as mesas, de todos os debates aqui, é a do silenciamento, né? Todos os lidam de alguma forma, esbarram com essa temática. Assim, a gente tem, né, essa tradição do desprezo da cultura europeia pela cultura negra, mas a gente também tem, pelo menos, sei lá, com o modernismo, ou se quiserem, com a cultura de massa, um certo interesse pela cultura negra a partir nessa mesma chave, né? Tem uma certa atração. Eu quero perguntar, assim, enfim, para os 3, né, se silenciamento é só se eles acham que silenciamento está mais para impedir de falar ou de definir possibilidade, né,
A própria Djamila utiliza no livro dela uma figura interessante, que é a máscara de Flandres, né, que marca pesadamente essa imaginária, né, da escravidão. E ela fala de uma coisa que é falar pelos buraquinhos. Esses buraquinhos, né, tipo, eles podem determinar, quer dizer, como é que vocês lidam, não como vocês lidaram na trajetória de vocês, e como vocês lidam hoje, agora, com essa questão dessa delimitação que pode, né, cair no mesmo que silenciamento, ser uma coisa análoga a silenciamento. Hoje, você fala? Sim, agora. Caramba, é difícil falar do agora sem pensar, puxar como a gente foi sendo silenciado ao longo da vida, mas o silenciamento ele existe a partir do momento quando há a imposição de uma cultura sobre outra, quando há a homogeneização de pessoas negras, quando a gente sequer tem a possibilidade de, como o Tom, a gente estava conversando lá, de ser contraditório mesmo, que é próprio do humano. Então, se cria uma figura mulher negra e a gente tem que corresponder a essa construção que foi feita por essa visão colonial, que faz, por exemplo, com que, por exemplo, pessoal, eu seja cobrada, às vezes, por conta de atitudes de outras mulheres negras. Isso eu acho que é um silenciamento, porque daí estou me homogeneizando. Então, quando a Luiz Linda Valois falou uma coisa lá absurda, me escreveram, assim, né, várias pessoas. Ai, mas o que você acha disso? Está vendo? Mas ela é uma mulher negra. E você... Eu falei, mas por que eu tenho que dar conta dela se eu, inclusive, parto de outra perspectiva que a dela? E eu não liguei para nenhum amigo branco meu quando o Gedel foi encontrado com a mala cheia de dinheiro. E aí, dá resposta aí, você está fazendo aí? Então, essa questão de eu não poder, que a Grada Quilomba fala muito, né, que é uma autora que eu uso muito no livro, essa questão da liberdade da gente poder ser o que a gente é. Então, quando existe essas exposições, eu vejo isso também como um silenciamento. Silenciamento, para mim, não é só silenciar o ato de falar, é o silenciamento de outras possibilidades de existência, é querer impedir outras formas de ver o mundo, é querer impedir, enfim, outras produções, outras visões de mundo que caem, que faz com que as pessoas brancas caiam nesse solipsismo branco, né, em que elas pensam que só elas são dignas de humanidade. Eu acho que isso também é silenciamento. Então, quando a gente, no meu livro Lugar de Fala, que é extremamente mal interpretado, né, as pessoas ficam falando groselha. Hoje mesmo eu estava lá discutindo com o Marcelo Taz no meu Instagram, que ele foi lá encher meu saco, uma pessoa que nunca falou comigo, de repente foi lá falar isso aqui do Lugar de Fala, totalmente errado. Eu falei, cara, eu não vou te dar o livro porque é R$19,90 frete grátis. Tô brincando, eu não falei isso, mas quase escrevi. Isso eu acho que também é mais uma forma de silenciamento. As pessoas brancas acham que podem falar sobre temáticas que elas nunca leram e deslegitimá-las e desrespeitá-las sem nunca ter lido. O cara que nunca leu meu livro, nunca leu Grada Quilomba, nunca leu Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, Espiva, que são as autoras que eu acabo mobilizando para escrever, e vai lá falar que, mas eu acho que é assim, né? Porque ele parte de um lugar em que ele foi construído para achar que ele é o centro do mundo. Então, acho que são várias essas possibilidades, essas tentativas de silenciamento. E hoje, para mim, é muito nesse sentido. Quando eu lancei o livro, que teve de acadêmico da USP escrevendo um artigo na Folha dizendo que Lugar de Fala era isso, era aquilo. O Cacá Diegues, eu cito o nome mesmo, tá aí? O Cacá Diegues escreveu um artigo na Folha falando que o Lugar de Fala era uma bobagem universitária. E eu achei muito interessante, porque ele não tinha lido o livro. Então, a gente, quando está na academia, a gente sabe que a gente não pode achar nada, a gente tem que ler até para poder discutir, é o princípio básico, né? Até para discordar, inclusive, a gente tem que ler. E aí eu respondi a ele, foi interessante, eu respondi a ele na Carta Capital, na voadora mesmo, queria, você tem que ler. Você não tinha nem que estar aqui, você não leu os autores que eu li, eu tive que ler todos os autores brancos na filosofia, e eu sei discutir eles. Eu não discuto, nos meus livros, uma questão política, mas se quiser discutir, a gente discute. Agora, os caras não leem e querem discutir. Falei mesmo, você vai ter que ler, e é isso aí. E aí ele me responde num outro jornal, porque ele não aguentou ser respondido por uma pessoa como eu, na visão dele,
que ele não tem alteridade, ele não tem alteridade, ele não me reconhece como um sujeito. E interessante como ele responde, né? Foi até num artigo no Globo. Dona Djamila da Carta Capital. E aí, muito interessante, né? Dona Djamila da Carta Capital. E aí eu lembrei muito de Lélia Gonzalez, né? Que mulher negra tem que ter nome e sobrenome, senão o racista põe o nome que eles querem. Então, é como ele me viu ali, como assim ela me questionou? Né? Quando, na verdade, ele que não leu e não sabe mesmo, e eu mostrei que ele não sabia. Acho que é uma questão de... Né, e aí eu percebi, quando a gente pensou essa coleção, foram vários ataques que a gente sofreu de deslegitimar as nossas produções. Isso é uma maneira de silenciamento, é algo que eu passo muito hoje. Né? Mas eu não... minha estratégia hoje é muito no sentido de eu nem respondo, não perco tempo com esse tipo de polêmica. Quando quiser debater comigo, lê tudo, me escreve e a gente vai lá e debate. Porque eu não vou ficar falando ou tentando querer justificar certas as produções com as quais eu trabalho com pessoas que sequer conhecem elas. Eu acho que isso é uma estratégia importante da gente não cair. Né? Porque a gente fica ali, às vezes, querendo responder, eu já falo, ai, querido, vai ler. Sabe? Eu não sou obrigada com gente privilegiada ainda, né? Porque são pessoas privilegiadas, não estou falando de pessoas que não tiveram acesso a conhecimento e a informação. Não cair nessa tática, para mim, é uma maneira também de não se deixar silenciar. Uma outra forma que a gente encontra é sempre ataques um pouco também no sentido de dizer que, mas aí vocês estão falando para vocês mesmos de vocês mesmos, quando as pessoas brancas falaram delas sempre para elas mesmas a vida inteira, e por que eu não posso falar das minhas autoras? Então, Cara, eu estudei 4 anos e meio de filosofia, eu só estudei autor homem europeu branco, só. Nem mulheres europeias, eu estudei Simone de Beauvoir porque eu tive que ir atrás para estudar, que também é uma filósofa muito interessante, que nega a neutralidade epistemológica e se posiciona nas suas obras. Então, são essas tentativas, mas quando perguntam para mim, por exemplo, também não caio também. Por que uma coleção só com autores negros? Porque é 2018. Mas por que tem... mas qual o problema? A Djamila... Eu fico escutando umas coisas assim, né? Acho engraçado. A Djamila organizou uma coleção, só colocou autores negros. Eu vou organizar uma, mas eu vou pôr pessoas brancas também, porque a Djamila não põe autores negros, como se as pessoas brancas não estivessem escrevendo historicamente. O mercado editorial tem lá os dados. 75% dos autores publicados são homens brancos. Então, é sempre uma tentativa de... uma tática de querer inverter, colocar na gente a responsabilidade, a culpa por a gente estar falando de nós mesmos, quando eles sempre falaram de si próprios e ignoraram historicamente as nossas produções. Esse é um momento muito que a gente vive isso, sobretudo porque a coleção Feminismos Plurais, né, que ontem teve à mesa, é uma coleção que vem fazendo muito sucesso, uma coleção de uma editora super pequena, é a gente que faz tudo, absolutamente tudo. Cadê a Isis, que está aqui, maravilhosa, o Breno, a gente faz tudo. E aí a gente conseguiu, num momento que o mercado editorial está em crise, a gente está vendendo bem. E por que será? Né? E as pessoas não querem discutir isso. Né? Por que será que está vendendo bem? É um livro acessível, é um livro barato em termos de Brasil, é um livro que talvez as pessoas estejam se identificando e as pessoas estão cansadas de ver sempre os mesmos sujeitos dentro daqueles espaços falando as mesmas coisas. Agora, para terminar, eu concorri ao Jabuti, né? Foi ontem a cerimônia, por isso que eu não estava aqui. Eu fui lá, nem queria ir, né? Mas eu falei, vamos lá, né? E aí, na minha categoria, estavam concorrendo 18 livros, né? 18 autores, muito bons. Quem ganhou foi o Gabeira, sabe? E aí, cara, o Gabeira, entendeu? Eu falei, cara, estava o Ney Lopes na categoria. Estou falando não porque era para eu ganhar, não, mas estava o Ney Lopes, estavam pessoas muito interessantes. Ganhou o Gabeira, num livro sobre democracia. E aí eu fiquei pensando, né? E na hora eu lembro que eu fiquei parada pensando, eu falei, gente, como diz a minha amiga Giovana Xavier, é o arraial da branquidade isso aqui, né?
E não que eu acho que um prêmio tenha que me legitimar, não. Eu só fui porque eu estava interessado no dinheiro, se eu tivesse ganhado. Porque é só por isso que eu estava lá. E aí falou, mas é um prêmio e tal, mas não acho que isso não acho que isso que me define, mas eu entendi que foi mais uma forma de querer silenciar autores negros que estavam ali concorrendo. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente tem que ficar refém disso? É isso que eu estava falando para as pessoas. Cara, todos os lançamentos que a gente fez esse ano, ano passado aqui no Rio de Janeiro, fechamos uma rua na Lapa com 1.500 pessoas. Esse ano, em Belo Horizonte, 1.400 pessoas, a gente bateu o recorde do Mia Couto. No Acre, 1.200 pessoas, batemos o recorde do Sebastião Salgado. O livro já vendeu mais de 30 mil exemplares. Os outros autores estão vendendo pra caramba. A gente está sendo lido desde adolescente, em escola pública, à universidade. Há coletivos de mulheres, como eu fui na cidade de Tiradentes, São Paulo, que fizeram um clube do livro e estão lendo o livro. Isso que é o importante. Então, não ganhou, eles vão deixar eles impor para mim isso, silenciou, não ganhou o prêmio. O prêmio, para mim, são as pessoas estarem lendo num país que não é um país de leitores. O prêmio, para mim, é vir para o Rio de Janeiro em outubro e ouvir de mulheres que estão usando o que é lugar de fala com um grupo de mães, numa favela aqui do Rio de Janeiro, que estão lendo e se entendendo como negras a partir do livro. É isso que importa, né? Eu acho que o que a Djamila coloca, né, tem a ver com essa questão da permanência do reconhecimento. Porque reconhecimento é sempre concedido e você é reconhecido por alguém que reitera esses mesmos lugares. Assim, no caso né, Gabeira, fica lá para ele isso mesmo. Desculpa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem se colocado essa questão da fala mesmo, né? Porque, por exemplo, a branquidade, né? Ela é muito visível no Brasil, sempre foi, mas ela costuma ser mais silenciosa, né? Ela não enuncia a si própria, né? Então, ela parece mais perigosa quanto mais silenciosa. E a gente, de outro lado, tem falado da fala. Quer dizer, tudo que a gente faz gera um novo problema. Isso, tudo bem, né? Já me acostumei. Mas eu queria saber do Tom, como que a Carolina lidou, você falava, inclusive, antes, como é que ela operou com essa estratégia de reconhecimento, porque a época dela era outra, e ela, de certa forma, navegou por aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Bom, ok. Bom, primeiro, o seguinte, quer dizer, a gente vive num processo da comédia de elogio mútuo, né, Djamila, que funciona muito bem para eles. Eu não acho que branquitude, branquidade esteja silenciosa, pelo contrário. Quando a gente pisa um pouco passa um pouco daquela faixa, viu o metrô? Passa da faixa, tem sempre microfones, não sabe de onde está vindo a voz do microfone, né? Não passa da faixa amarela. Então, é um pouco por aí. Mas, assim, quando a gente pensa na questão e aquela coisa do circo de cavalinhos, né? Nós temos sempre os cavalinhos, né? Do circo, né? Tem sempre alguém montando na gente, que roda, eternamente. Mas, assim, nos anos 50, 60, sob o aspecto da Carolina, a Carolina foi a Argentina 2 vezes, Chile 2 vezes e Uruguai 1 vez, né? E ela reclamou muito nesses países todos que não havia negros nos países. Ela perguntava, onde estão os negros argentinos? Eu não via negro nenhum na Argentina, embora vendeu horrores na Argentina, como vendeu horrores no Chile, enfim. E ela não viu negros também no Chile. No Chile foi pior, porque o cônsul no Chile fez jantares para Carolina e convidou os intelectuais. E aí, numa conversa entre todos, disse para Carolina, nós gostamos muito de você, mas nunca venha morar no Chile, porque nós não gostamos de negros no Chile. Né? Então, falando isso para homenageada do jantar. Né? No Uruguai, por exemplo, a pessoa que salvou ela no Chile foi o Pablo Neruda, que gostou muito da Carolina, enfim, né? Fez muitas mesuras com ela, o Prêmio Nobel, o Pablo Neruda.
E no Uruguai, a Carolina era parada na rua, as pessoas passavam a mão, dessa vez não saía tinta. Eu ganhava sabonete para poder se limpar, tomar banho. Então, isso nos anos 60. Né? Então, você imagina que nós somos neocoloniais. Né? Nós estamos no processo do neocolonialismo, a gente vê isso, essas manifestações são constantes, e hoje a rede social apresenta muito forte esse processo neocolonial nosso. Né? Nós, se a gente puder, a gente volta para o colonialismo, mesmo que a gente não possa usar vaso sanitário, né? Não possa comer com talher, a gente quer voltar para lá para trás, né? Porque incomoda muito, como incomodou no século XVIII, sobretudo no século XIX, a presença do negro, sobretudo a presença do negro que pensa, intelectual. Né? Eu estava falando do Cruz de Souza, o Cruz de Souza foi perseguido sempre porque era um negro que falava 6 idiomas, né? Tinha uma cultura do caramba, andava muito alinhado e, quando se apresentava, não havia ninguém que pudesse parear com ele. Isso no final do século XIX. A Carolina se impôs para uma condição de que a Carolina poderia escrever educação com I, viludo com I, mas ela se falava muito bem. Era uma negra alta, esguia, né? E sabia se posicionar politicamente e fez ao mesmo tempo fez um círculo de poder em torno dela, né? Que houve uma disputa entre o movimento negro em torno do Clube 220 em São Paulo, que era um clube de negros mais voltado para uma elite, né? A proteção da família, a reunião da família negra, e tinha um outro grupo que era do Correia Leite, que era da Associação Brasileira do Negro, né, já era um mais militante, que o Oswaldo de Camargo participou, enfim. Então, a Carolina soube lidar com esses grupos todos, os grupos femininos, inclusive, que ela participou, e, sobretudo, com os políticos da época. Né? Adhemar de Barros, Carvalho Pinto, que eram governadores de São Paulo daquele período, o Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, a Carolina carregava o Jânio Quadros para jantares com o movimento negro, e ela até reparou uma vez num jantar que ele todo de terno, bem vestido e tal, e quando ela olhou por debaixo da mesa, assim, os pés do Jânio Quadros estavam de meia e chinelo. Então, aquela figura exótica. Então, ela soube transitar por esse meio, e aí, quer dizer, eu acho que essa coisa de você botar um pouco de óleo no corpo para poder ir escorregando, né, malandramente, sem que as pessoas percebam e não percebendo ao mesmo tempo, e penso que a gente perdeu um pouco desse processo. Né? Houve ali de 64 para cá, perfeito, mas nós tivemos outras ditaduras no Brasil, que foi também ajudando um pouco nesse processo. Ele se referendou muito de 64 para cá. E nós aceitamos muito isso. Nós somos muito pacíficos para determinadas coisas. Nós somos sempre a maioria, mas estamos sempre na minoria. A minoria do poder. Né? Nos Estados Unidos tem não sei quantos mil bancos, centenas de bancos são de negros nos Estados Unidos. 122 universidades, HBOs, né, nos Estados Unidos, só para negros nos Estados Unidos, e a primeira em 1837, ainda na escravidão, em 37. Né? Então, quando a gente fala dessa coisa americana, não dá para comparar americano. A gente tem muito olhar para fora, a gente fica sempre olhando para fora. Tudo para fora é mais valoroso, né? E mais valor para fora. Né? A gente não sabe falar português, quem sabe falar bem o português é o cara de Portugal, né? Que nasceu lá. Sabe, o outro tem mais valor, a gente precisa olhar para dentro. E eu acho que Carolina fez muito sucesso, reverteu muito essa questão toda, sobreviveu, né, esse incêndio que ela sofreu, porque ela fazia para dentro. A Carolina viveu no Canindé, né, 12 anos no Canindé, mas se ela escrevesse o que ela escreveu em qualquer lugar que ela estivesse, ela seria ainda a Carolina Maria de Jesus. Então, esse olhar para dentro, valorizar mais a gente como ser humano, valorizar mais a nossa etnia, né? Trocar muito dentro da nossa casa, da nossa família, olhar mais, conversar mais, dialogar mais e
ler e produzir. A gente fala muito, lê pouco. A gente fala muito, produz pouco. Né? 99% das pessoas que escreveram sobre Carolina eram brancas, acadêmicas. E aí botaram um monte de coisa lá. Poeta do lixo. Tem tudo só referendando coisas que a Carolina nem ela queria ser identificada. Pelo contrário. Né? Para você ter ideia, produziram livros para desconstruir a Carolina. Construir a Carolina. Né? Produziram artigos, matérias, dizendo que aquilo era um embuste, né? Que a Carolina era um embuste, uma criação midiática, aquilo foi feito por alguém. Então, essa desconstrução que provoca esse silenciamento e, de alguma maneira, pisa na nossa cabeça, dia a dia. Você já acorda com alguém pisando no teu cérebro ali, sabe, com aquele coturno, aquele boot violento. Então, se a gente se fortalecer mais, se a gente se unir mais, a gente vai poder vencer mais essas coisas, mesmo hoje no século XXI. Diferente de 64, hoje nós somos mais fortes. Hoje nós pensamos mais. Nós temos mais capacidades, inclusive, para enfrentar e para dizer, ninguém vai me silenciar. Ninguém vai falar por mim. Né? Eu passei pelo mesmo processo de Djamila, quer dizer, tudo que eu li era dentro da universidade, produzido por brancos europeus, que eram o dono do pensamento no mundo. Ora, se nós nascemos primeiro, né, se a vida começou na África, nós sabemos primeiro, né? A religião começou conosco, tudo isso começou conosco. Então, essa inversão de valores, que a gente tem muito, sobretudo no final do século, no início do século XVIII para cá, que a gente vai pensar o seguinte, quer dizer, o Brasil, no final do século XVIII, o Rio de Janeiro tinha 30 e poucos mil habitantes, por exemplo. Ouro Preto tinha 76 mil habitantes. Ouro Preto. Você imagina, Ouro Preto, uma cidade daquela, com 70 e poucos mil habitantes, e o Rio de Janeiro com 30 e poucos mil habitantes, 38. Só que Ouro Preto tinha 72% de negros. Como é que a gente deixa se escravizar com essa turma? Se a gente é a maioria, como é que nós hoje deixamos dominar a nossa fala, dominar o nosso discurso, dominar a nossa escrita? Por que a gente não lota esse país de dirigentes negros, seja governador, seja prefeito, seja deputado, seja presidente da República? Nós tivemos 5 presidentes da República com sangue negro no Brasil, desde a proclamação até o início dos anos 20 no Brasil. E ninguém sabe nem dessa história. Então, esse apagamento vem, né, quando a gente deixa, por exemplo, uma agência publicitária fazer uma peça publicitária onde o Machado é interpretado por um homem branco, por exemplo. Né? E aí essa reversão veio do quê? Veio do nosso grito. Não, Machado não é branco. E aí a agência teve que reverter a peça publicitária, porque senão ia ficar assim mesmo. Se fosse outra época, ficaria assim mesmo. Né? Então, o nosso grito hoje é o seguinte: a Carolina é escritora, a Carolina é intelectual, como qualquer outro escritor, como Jorge Amado, como Cecília Meirelles, como qualquer outro escritor desse país. Porque se nós não empunharmos essa bandeira, ninguém vai fazer por nós. Então, o silenciamento está muito da nossa covardia de nos escondermos, de não dar a cara a tapa, né? Ou de não revidar o tapa que nos dão na cara, entendeu? Então, eu parto um pouco desse princípio. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. A gente tem um microfone aí que vai até quem tiver vontade de perguntar. Alguém? Então, quanto tempo a gente tem mais? 15 a 20 minutos. Meu nome é Tainara, boa noite. Eu vou perguntar, vou falar aqui. Aqui. Para a Djamila. A gente discutiu na roda muito o momento que a gente, na verdade, nos inexistiram, né?
como negros, como mulheres. E hoje, no momento que a gente vive, a gente está existindo e está tendo essa deturpação da nossa luta como movimento, né? Você disse que foi atacada pela sua obra, pelo que você publicou, pela sua coleção. A gente está vivendo um momento que, atualmente, agora, a Fernanda Lima também está sendo atacada por falar, e a gente está tendo essa inversão do que é a nossa militância, né? Eu queria saber de você como que a gente faz. Você diz em alguns vídeos seus que você tem uma estratégia de falar para quem não nos ouve, ou para quem nos ouve não é entendido. E eu queria saber de você como é que a gente faz para se fortificar enquanto os que já estão dentro da militância e para trazer, na verdade, quem está fora. Eu penso que isso não é um fenômeno novo. Acho que se a gente for pegar a perspectiva histórica, né, acho que sempre pessoas que se colocaram contra sistemas opressores foram deturpadas, né? Então, se a gente olhar historicamente o modo como se via a coroa portuguesa via os quilombos, por exemplo, ou o modo como a gente resistiu a várias questões, como que historicamente os bandeirantes, que foram os grandes assassinos, foram colocados como heróis, tem bustos erguidos em homenagem a eles, né? Então, historicamente, todas as pessoas que se colocaram contra sistemas de opressões foram deturpadas. Mulheres foram colocadas como loucas, queimadas e perseguidas. Isso faz parte dessa estratégia do poder de querer deturpar isso. Próprio a questão do feminismo, né? O quanto que essa sociedade machista conseguiu criar tantos espantalhos em relação a esse termo, que muitas vezes as mulheres têm vergonha de dizer: eu não sou feminista, sou feminina, como se tivesse alguma coisa a ver com a outra. Mas porque, às vezes, mulheres que têm práticas, né, feministas e têm vergonha de dizer que enfim. Então, acho que isso sempre existiu. Hoje, o que a gente vive faz parte do que está arraigado na cultura brasileira, que nunca foi... O Brasil nunca foi um país cordial, nunca foi um país de pessoas bacanas, que aceitam todo mundo, que é essa visão que foi construída. Esse país ele foi erguido na base de sangue negro indígena. Esse país sempre foi violento para com as populações negras e indígenas. Com o passar do tempo, a gente vai vivendo, cada tempo histórico tem suas características muito próprias, e hoje, com as redes sociais, as pessoas falam o que elas querem, né? Amplifica a voz dessas pessoas que sempre existiram, né? Então, quando as pessoas falam: mas hoje tem mais ódio, sempre teve ódio, né? Eu, pelo menos na escola, eu sempre fui muito discriminada. Isso sempre existiu no Brasil. O que não existia antes, talvez, eram mais pessoas negras em alguns lugares, e isso tem incomodado mais. Nos últimos anos, acho que é importante dizer, né, próprias políticas públicas que existiram, que as pessoas negras tiveram mais acesso à universidade, existiram algumas políticas que foram importantes de coisas que não existiam, porque o contrário, o outro lado sempre esteve aí presente. Eu penso que é importante... Sou uma pessoa que eu converso muito com as feministas mais velhas, até porque também situa a gente no mundo, né? É bom a gente tomar uma situada, e a gente precisa, que a gente sempre acha que o nosso tempo histórico é sempre o pior tempo histórico, né? E não olha lá atrás, não perder a perspectiva histórica é muito importante. E, às vezes, quando eu estou reclamando, às vezes minha filha fica: querida, imagina eu na minha época na USP, sabe? Então, fica quieta. Aí você fica quieta. Porque aí você precisa também entender que... Eu acho que é preciso entender, né, como diz a Lélia Gonzalez, que a gente não compartilha só dor, a gente compartilha legado de luta. A gente precisa conhecer esse legado de luta. Acho que o próprio nome dessa mesa, Nossos Passos Vêm de Longe, é importante. Eu quero aprender as estratégias quilombolas, eu quero aprender as formas de existências históricas, se apropriar disso também, para que a gente siga lidando, porque a gente vai ter que lidar com isso. É uma sociedade estruturalmente racista, o racismo estrutura todas as relações sociais e não é novo, né? Acho que agora, para terminar, acho que uma estratégia importante é a gente também entender a nossa humanidade enquanto militante, porque muitas vezes a gente também quer abraçar o mundo, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente é uma pessoa,
Né? Isso as mais velhas falam muito isso para mim, você precisa se cuidar, você precisa parar. Eu estava aqui em outubro, a Dilma Werneck deu um maior pito, você está essa agenda maluca, você vai ficar doente. Então, a gente também acha que a gente tem que dar conta de tudo, e como pessoas ativistas, a gente acha que a gente não tem direito à felicidade, a gente acha que a gente não tem direito a se cuidar, a gente acha que a gente não tem direito de às vezes, não fazer nada, às vezes, de ficar em casa, de se cuidar. Eu acho que o cuidado ele é muito importante para a gente. Eu acho que isso é uma estratégia importante de resistência, que é a gente entender a importância de que, sim, a gente pode... o Foucault fala, né, a gente não precisa ser triste para ser militante. Eu gosto disso que ele fala, de que a gente também pode ter momentos de lazer, que a gente também pode estar bem. Inclusive, esses momentos são os momentos que nos fortalecem para a gente continuar a luta. E como que nós, mulheres negras, historicamente, porque fomos construídas nesse papel da força irrestrita, o quanto que isso é violento para a gente. A gente teve que ser forte porque o Estado é omisso, porque o Estado é violento. Mas o correto seria a gente poder ser humano, o correto seria poder a gente também ter dignidade, o quanto que essa coisa de a gente carrega, de achar que a gente tem que ser forte, como se essa força fosse inerente e não algo que a gente tivesse que ter desenvolvido, também é ruim para a gente. Eu também quero ter o direito de ser frágil, eu também quero ter o direito de dizer hoje eu não estou bem, eu também quero ter o direito de dizer hoje eu estou fraca, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu quero ficar na cama, não vou sair hoje, e poder dizer isso e está tudo bem. Né? Desconstruir essa força inerente da mulher negra, eu acho que também é uma estratégia importante para a gente sobreviver. Claro que nem todas conseguem fazer isso, a gente sabe o quanto que esse Estado é violento para com as mulheres negras. Enquanto eu fui secretária adjunta de Direitos Humanos, a gente pensou uma política que era o atendimento psicossocial às mães que perderam os filhos vítimas de violência policial, porque o que é morrer de tristeza, o que é ficar desamparada psiquicamente. Então, a questão da saúde mental é uma questão importantíssima para nós, mulheres negras, pessoas negras em geral, o quanto a gente vem adoecendo por conta do racismo, por conta das violências. Mas acho que essas estratégias são importantes também da gente não ficar, às vezes, insistindo em certos espaços. Na verdade, eu não dialogo com gente que não tem escuta. Por que eu vou ficar perdendo tempo, às vezes, ali? Por que eu vou, muitas vezes, gastar a minha energia com coisas que, inclusive, foram feitas para gastar a minha energia? A gente também tem que ter mais estratégia. E a Grada Quilomba, quando eu tive a oportunidade de entrevistá-la pela primeira vez, ela me disse isso. A gente tem que focar a nossa energia para o lado certo. As vozes do passado têm que ficar onde estão, no passado. E, às vezes, a gente fica com umas estratégias que só nos enfraquecem. Né? Então, acho que construir coletivamente, cuidar uma das outras e entender também os nossos limites como pessoa. A gente não é poder público, a gente não consegue dar conta de tudo. E a gente fica, às vezes, numas angústias. Claro, todo mundo tem essas angústias, mas também de entender que a gente tem limite, e tudo bem, a gente é ser humano, isso faz parte de restituir a nossa própria humanidade, a gente não ser tratada como máquina de demandas. Né? Eu acho engraçado, as pessoas me perguntam, o que tu acha disso? Eu falo, ai, gente, eu não acho nada. Ah, tu não vai falar sobre tal coisa? Não, por quê? Porque eu não estou afim de falar sobre tudo. Né? Eu costumo brincar, às vezes eu estou no bar, bebendo, né? Porque só bebendo para aguentar esse país, ninguém consegue ver só... Eu não consigo. E, às vezes, eu estou lá e a pessoa chega para mim no momento que eu estou ali. Pô, eu trabalho para caramba, gente. Construí uma coleção. Porra, trabalho para caramba. Mas eu não sou só isso. Né? Eu namoro, eu sou mãe, eu faço outras coisas, eu assisto filme. E a gente vê a militante como uma pessoa que atende demanda. E, às vezes, eu estou lá no bar, né, tomando minha cerveja, a pessoa vem, nossa, né, sei lá, o racismo. Aí eu falo, caramba, eu só queria tomar minha cerveja hoje, sabe? E é importante, gente, não façam isso. Às vezes eu só quero tomar cerveja, não quero falar de racismo. Vamos falar de receita, de bolo. Vamos falar de outras coisas. Isso é importante, humanizar as pessoas que estão no front, cuidar das pessoas, entender que são pessoas e que têm limites. E que a gente tem que criar estratégias coletivas de não nos deixar enfraquecer. Eu acho que a capoeira é a melhor metáfora da vida, assim, a capoeira. Tem hora que você bate, tem hora que você ginga, tem hora que você desvia, pegar os arquétipos dos próprios orixás, uma mulher de candomblé. Tem momento que eu sou Yansan, sou espada, tem momento que eu sou Oxum, sou mais diplomática. Tem momento que eu sou Ogum, decepador de cabeça. Tem momento que
eu quero a paz de Oxalá e quero ficar quietinha, aprender com os nossos próprios arquétipos, que nem sempre é no grito, às vezes é com as águas, às vezes, enfim, é de um outro jeito. Como é que a gente também pensa essas estratégias e não cria o militante ISO 9001? As pessoas adoram criar militante 9001. Aí não faz uma coisa, a pessoa não gostou, ai, não gosto mais de você. Ai, tá bom, querido, nossa, porque eu acordo todo dia pensando, nossa, eu tenho que agir de modo que o fulano não se decepcione. Isso faz parte e a gente é diferente. E entender a gente enquanto diferentes militâncias, porque fica essa militância xingando todo mundo, só porque discorda. Ah, é porque eu vivo sendo xingada pela militância, já é engraçado, parte da militância, né? Ah, porque a Djamila está lá na Globo, eu não concordo. Ah, tá bom, querido, vai lá e faz outra coisa. Entendeu? Não concordo, tudo bem, beleza, mas e daí? Sabe? Então, a gente é diferente. Entender a nossa multiplicidade enquanto sujeitos diferentes que militam também é uma atitude anticolonizadora. Gente, infelizmente, acabou o tempo, a gente não vai poder mais... Mais uma pergunta para os amigos. Para pergunta, eu não sei, se a organização permitir, não, realmente não dá. Desculpa, a gente... Bom, mas se chegou até aqui e teve um papo interessante, a gente, bom, falou agora de silenciamento, como em outras mesas, eu usei até a figura que a Djamila coloca, que é a da máscara. Eu só queria, enfim, voltar a ela, porque essa máscara está ligada, a imagem dela está ligada ao silêncio e tal, mas a verdade é que ela impedia as pessoas de morrer comendo terra, porque as pessoas faziam isso, as pessoas escravizadas até a morte. De comer terra para morrer, tomar cachaça, ou seja, isso era um símbolo, assim, de como, de um autor que foi muito citado aqui, de fazer morrer ou deixar viver. Então, essa é uma simbologia duplamente pesada, né? Pela questão do que não deixa sair, do que também não deixa entrar. Então, eu queria encerrar com essa imagem e até a próxima. Obrigado a todos e todas.